Cheguei e não tô só. Vim trazendo tudo o que vai acontecer no mês de agosto para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Touro. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia. Meu foco é autoconhecimento e transformação com essa ferramenta que eu amo e outras ferramentas integrativas, e eu sou especialista em identificar qual padrão está travando a sua vida e como destravar. E é isso que a gente vai fazer nessa leitura aqui agora. Eu vou abrir inicialmente qual que é o tema do mês de agosto para você. Feito isso, eu vou olhar qual que é o arcano maior que vai reger o mês de agosto e como vai ser o desafio e a fluência dessa regência você vai entender conforme eu for trazendo. Para além disso, eu vou abrir aqui a minha mandala cigana, trazendo o que você está vivendo no amor, no dinheiro, na espiritualidade, no autocuidado. O que é importante você deixar aí? Quais caminhos estão abertos para você em agosto e muito mais. Feito isso, a gente vai trazer conselho de como abrir caminhos no amor, dinheiro e profissional. E por último, e não menos importante, eu vou trazer 3 fatos que vão acontecer, os 3 fatos mais importantes que vão acontecer no mês de agosto. Então, mais completo que isso é só se você assistir a leitura do seu ascendente. Bora? Então, vamos entender aqui. Qual que é, baralho, o tema principal do mês de agosto desse taurino que me assiste agora? A força. Aqui representado pela palavra controle. Calma que eu vou tecer aqui todas as orientações até o final do vídeo. Me acompanha. E qual que é o arcano maior que vai reger o mês de agosto dos taurinos? A torre, ok. Tem reestruturação acontecendo. E aqui o pano de fundo é: não controle, não se apegue ao que está indo embora, porque tem um propósito aqui. Nenhuma torre acontece sem propósito, nada nesse universo é aleatório. Não que seja fácil, mas é importante, né? Aquilo que sai é limpeza para você conseguir ir para o próximo passo. Tá. Baralho, a torre é o arcano maior que vai reger o mês de agosto dos taurinos. Qual que vai ser a fluência dessa regência? 3 de ouros, tá? E qual que vai ser o desafio dessa regência? 4 de ouros, controle. Apego, ok. Já entendi aqui o tom do mês de agosto para vocês. A gente vai ter uma conversa sobre tudo isso no final, porque eu quero primeiro abrir todas as informações para depois a gente entender aqui tudo que tá para acontecer, tá? Eu vou tirar aqui todas as cartas e depois a gente conversa, tá? Muito provavelmente eu vou acelerar o marcador para você não ficar aqui, ó, 5 minutos esperando eu baixar todas as cartas, porque eu vou fazer algumas perguntas aqui pro meu baralho cigano pra gente entender tudo. Bom, aqui a bagunça tá acontecendo na materialidade. A gente tem a serpente com a torre e o homem na sua relação com o dinheiro. E aqui no trabalho a gente tem a carta da carta que pode falar de processos de aprendizado. Eu vou dar uma clarificadinha só para eu ter certeza aqui, mas o que eu sinto? O que está aberto para os taurinos? A carta do navio, que fala sobre mudança, que fala sobre transformação. Tem muito aqui um chamado para vocês, para que vocês se libertem de, de pessoas, lugares. Mas qual que é o grande ponto aqui de libertação? A relação de vocês com a materialidade. Tem aqui um processo de aprendizado, karma aprendizado sobre a relação da materialidade, sobre os excessos. Tanto que o que é importante deixar ir? A nuvem com o tesouro aqui. Então, tudo isso que está acontecendo
esse caos, essa torre que vem no mês de agosto, é para libertar vocês de apegos com a materialidade. Aonde que você sente que a sua relação com o dinheiro, com o seu corpo físico, é tudo que envolve a materialidade, não é só dinheiro. A gente não fecha só no dinheiro. Tanto que no autocuidado bem-estar com a montanha, eu vejo que por conta desse caos que alguns de vocês já estão passando ou que possam passar, vocês deram uma deixada de lado no autocuidado e no bem-estar. Então aqui, exercício físico, alimentação, check-up, enfim. Tudo que tange ali o autocuidado e bem-estar é importante que vocês olhem. É aquilo de o que eu preciso fazer na materialidade de diferente do que eu tô fazendo. Quais são os velhos hábitos que eu tenho? Então, eu sou muito avarento com o dinheiro. Como que eu me relaciono com o dinheiro? Eu sou muito vaidoso. Eu passo muito tempo descansando. Sabe aquela coisa dos 7 pecados capitais e das 7 virtudes celestiais? Tem algo aqui na materialidade que pode falar de cuidado com o seu físico, relação com o dinheiro, como você se alimenta, né? Corpo físico, como que eu me alimento, o que eu assisto, que não tá legal. E é isso que tá trazendo para a vida de vocês a torre. É por isso que as coisas estão se abalando. Para muitos de vocês, eu tô falando na relação financeira. Como eu me relaciono com o dinheiro? E aí, aqui é uma leitura coletiva. Você pega o que faz sentido, o que não faz, você solta. Mas existe algum tipo de excesso na relação com a matéria que precisa ser olhado para que essa torre que vem, ela possa chegar para você, vamos dizer, sem fazer muito estrago, porque quanto mais apegado vocês estiverem ao que precisa sair, mais dor, mais sofrimento, mais angústia. Então, tem um tom de assim, deixa ir, né? Confia no que está indo embora. Então, tem toda uma questão de aprendizado na relação com a matéria aqui para vocês. O Sol na identidade, me falam de taurinos que tem mais clareza de quem são, mas eu sinto que também, por ser Sol, né, e Sol fala de ego, e essa composição de força e tudo mais, me trazem aqui um alerta de assim, aonde eu estou autocentrado demais, e não fiquem bravos com a taróloga, porque eu só trago a mensagem. Eu acho que esse tipo de leitura, de autoconhecimento que vai fundo, não vai trazer sempre o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E aqui vocês vão extrair, né, o néctar do que faz sentido para vocês e olhar, de fato, eu tô autocentrado? Eu tenho algum apego em relação à matéria? Tem alguma coisa que eu posso mudar na minha relação com a matéria e que não necessariamente seja de fato com o dinheiro, que é o que está mais forte aqui no campo? Porque o processo aqui está intenso e alguns de vocês pode ser que não estejam percebendo isso. Esse é o ponto que eu quero chegar. Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né, tentando tirar leite de pedra, e às vezes, assim, tá, ok, não foi fácil de escutar isso. Não foi fácil de escutar que eu posso estar autocentrado, que eu posso estar exagerando na minha relação com o dinheiro, na minha relação com a alimentação, mas se de fato eu me desapegar do controle, me desapegar da vaidade aqui, né, de essa garota aí nunca nem me viu, como é que ela tá falando assim de mim? E olhar com consciência, né, sem vaidade aqui. O que eu posso fazer com essa informação que ela está me trazendo? Como eu posso usar isso ao meu favor para que eu consiga passar por essa torre sem gerar tanta dor e sofrimento, né? Porque fala que tem aquela reflexão, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por mais apegados a, a isso que a vida, o divino, o seu eu superior, aquilo que você acreditar, estiver te convidando a se libertar, você estiver
mais sofrimento você vai passar. Então, quem chega aqui, chega muito de peito aberto, eu espero que seja assim, olhando o que faz sentido, o que não faz sentido, falando, deixa eu extrair aqui o néctar, a mensagem que realmente vai mudar o meu mês de agosto, para que eu não passe por todo esse processo de libertação com sofrimento. Não vai ser fácil, mas eu posso não sofrer tanto, eu posso não me machucar tanto nesse processo. É muito isso que eu sinto aqui. O riacho vem como o karma ancestral, que é importante que vocês ressignifiquem, e eu vou clarificar. O que tá lindo aqui para a maioria dos taurinos? Vida afetiva. O anel, os peixes, olha, ainda bem que eu tenho essa pessoa ao meu lado. Para a maioria de vocês, se vocês não estão numa relação ok, leve, abundante, vocês estão bem em relação às suas trocas afetivas, seja ela na forma como for. Não é isso que tá pegando agora, sabe? Não é isso que tá pegando. A relação de vocês com a espiritualidade é como se vocês estivessem voltando a se reconectar. É muito comum quando a gente começa a passar por temporadas de desafios, a gente começar a questionar por que eu e todo aquele rolê que acontece. Mas o inconsciente de vocês tá olhando por uma ótica de peso, de dor, de sofrimento. Ainda que de forma consciente vocês estejam falando calma, respira, isso tá me ensinando alguma coisa. Eu vejo até uma briga interna entre consciente e inconsciente. O inconsciente tá assustado, tá cansado também de ficar passando por essas provações. Então existe um pesar aqui no inconsciente, mas de forma consciente vocês têm dito a vocês mesmos, calma, isso vai passar, a gente já lidou com muita coisa e não é isso que vai abalar. Então o que que eu vou clarificar aqui? Eu vou clarificar qual que é o karma ancestral que vocês precisam se ressignificar e a mensagem que a alma de vocês tem para esse momento que veio com os pássaros, tá? Baralho, o riacho veio aqui como o karma ancestral que os taurinos precisam ressignificar. Ó, o riacho também fala de fluidez, que é o oposto do tema do mês de vocês, com esse controle aqui, né? Então vamos entender aqui, vamos olhar com presença, com carinho, né? Tá. O riacho é o que é importante os taurinos, que eu me conecto aqui, ressignificar. Tô em reunião, filha. Ó, aqui tá falando que esse riacho aqui, sobre o que é importante vocês ressignificarem em relação a um karma ancestral, é a imperatriz que fala de abundância. E aí, quando eu pergunto por que vem o 8 de ouros com a morte, então é sobre isso que a gente estava falando. Aqui existe uma questão ancestral que vocês precisam lidar com atenção. Como que o clã de vocês, familiar, lida com o dinheiro? Os pesos. E que você sente que de alguma forma isso chega em você, sabe? Como que isso interferiu em você? Como que a relação que os seus pais, que os seus avós tiveram com materialidade influenciou em como você vive agora? Porque é essa influência que tá bloqueando o fluir aqui das coisas. E é essa influência que você está sendo convidada a se libertar. Então, assim, a gente está falando de emaranhado ancestral na relação com a materialidade. É bastante coisa. É um campo invisível muito forte quando se trata da ancestralidade. Então, aqui é trabalho de formiguinha.
sabe? É todos os dias, um passo de cada vez, constância, olhar para isso com cuidado. Eu diria que o assunto principal do mês de agosto de vocês vai ficar mais fácil quando vocês se libertarem do controle e entenderem que é hora de mudar a relação de vocês com materialidade, e o peso disso vem com os padrões ancestrais. E qual que é a mensagem qual que é a mensagem aqui que vem da alma dos taurinos com os pássaros? Qual que é? 5 de espadas, tá. Por quê? Carta de vocês, Hierofante, 2 de copas. Um ciclo precisa ser encerrado. O 5 de espadas fala sobre quem ganha e quem perde. Aqui a gente tá falando sobre ego. E é como se a alma dissesse assim, olha, eu sei que o desafio tá grande e que de alguma maneira vocês estão se sentindo sozinhos e desamparados, mas se vocês não olharem isso agora, qualquer que seja o próximo passo de crescimento, não vai se sustentar. Então, isso que você está lidando, e cada um é uma coisa em específico, é do tanto que você aguenta, não tá maior do que você suporta. Não quero aqui ficar valorizando o sofrimento, mas a intenção disso é crescimento, ó. 2 de copas com hierofante. Para que algo cresça numa estrutura sólida, vocês precisam de se libertar disso. Aqui tá falando de questões de ego e de exageros com a materialidade, e aí cada um vai olhar para isso de forma individual. Mas acho que aqui a gente já tem um bom ponto para entender tudo o que está acontecendo, tá? Agora vamos olhar como que você abre caminhos no amor no mês de agosto, tá? Agora a gente vai para aquela parte dos conselhos de como abrir caminho no amor, no dinheiro e no trabalho, e acho que aqui vai trazer bastante referência para vocês. E, como eu disse, os caminhos estão abertos para uma mudança. É sobre mudar, é sobre sair de um ciclo, finalizar um ciclo e se abrir ao novo. Em que ponto de referência? Quais são os exageros? Quais são os pesos? Exagero tanto de escassez na relação, quanto de luxúria na relação com o dinheiro, de vaidade. Então, né, cada um adapta aí, porque isso tem origem ancestral. Não é tudo que tem origem ancestral, mas aqui tá bem forte, tá? Então, vamos lá. O louco, tá. Por quê? Fiz malabares aqui. 5 de ouros com o rei de espadas. Aqui tá dando o seguinte conselho, eu nem preciso de mais cartas porque eu entendi. Veio 5 de ouros. Como as bases de vocês estão passando por um abalo, né? A parte que me deixa seguro, Michele, que me traz esse conforto que é a materialidade, tá balançando. E aqui tá falando assim, não deixa que as questões da materialidade influenciem na vida afetiva. Para quem tá vivendo esse momento lindo, separe as coisas, não se deixe remoer demais nos pensamentos, porque aqui fala que ficar remoendo em angústia, em aflição, em ansiedade, não vai trazer a clareza que você precisa e ainda pode afetar a sua relação afetiva. Então, não misture os seus. Claro, né? Não tem como você deixar isso de lado, mas não deixa que. Não é sobre pegar isso, colocar numa gaveta e ficar sorrindo. Não é disso que eu tô falando para a pessoa com quem você se relaciona. Não é sobre isso. Mas é sobre você não se afastar dessa pessoa, não passar por distanciamento emocional e colocar essa pessoa que aqui tem anel, comprometimento com peixe, sabe?
tem muito valor essa relação, tem muito compromisso, comprometimento, lealdade. Então, para quem vive esse tipo de relação, não permita, não se feche, né? E não deixe com que essas interferências desestruturem algo que está tão bem construído. Essa é a parte tranquila do seu mês de agosto. Como que os taurinos abrem caminho no dinheiro em agosto? 6 de ouros, a carta do equilíbrio, tá? Por que 6 de ouros? Pagem de paus com a rainha de copas. Olha o julgamento aqui no pomo. Vocês abrem caminho no dinheiro equilibrando. Pagem de paus com a rainha de copas. Tem uma relação de intensidade com o dinheiro. Eu só me sinto feliz se eu tiver isso. Eu só me sinto feliz se a minha conta bancária estiver assim. Eu só me sinto feliz. Então tem algo que está exagerado na relação com o dinheiro, em que vocês associam a felicidade, a identidade, a tranquilidade de vocês com como estão as finanças. E está pedindo para você dissociar quem você é não pode ser afetado por como está a sua vida financeira, profissional, emocional, e é muito isso aqui. Então, outro ponto importante aqui, não associem os desafios que vocês passam fora com quem vocês são, porque isso vai fazer com que o caminho fique ainda mais tortuoso. Então aqui fala sobre esse equilíbrio de separar quem você que você é uma pessoa incrível, potente, e que o que está te acontecendo não fala sobre você. Claro, você é responsável, não é vítima, não é disso que eu tô falando. Mas você não é a sua conta bancária, seja ela grande ou faltando. Você é uma centelha do divino que tem todos os recursos aqui para manifestar o que você quiser. Tem algo que há muito tempo está sendo. Os sinais estão sendo enviados há muito tempo, as mensagens estão chegando. E tem uma revisão importante. O julgamento pode falar de algo geracional, de vidas passadas, algo de muito tempo aqui, né? Que precisa ser olhado e equilibrado agora, para que não importa qual seja o seu próximo passo, o seu sonho, o que você quer fazer crescer, isso precisa estar em equilíbrio primeiro. Então não associe quem você é, a sua felicidade, às condições financeiras, porque senão parece que quando você está vivendo aquelas fases de crescimento financeiro, você vai se achar incrível. E quando não, você vai se achar fracassado e não é quem você é. Você é quem você é. Centelha do divino, potencialidade pura. Então não associa a sua identidade a qualquer que seja a questão. E aqui está muito forte sobre materialidade. Agora a gente vai olhar como abrir caminhos no profissional. Rei de paus, ok. Por que rei de paus? Cinco de espadas, o mundo. 10 de espadas, ok, tá. Entendido. Três de paus com ás de ouros, ok. Nós estamos falando, tem um 10 de espadas e um mundo aqui. Nós estamos falando de finalização de ciclo, sim. Alguns de vocês podem passar por mudança de emprego? Podem. Aqui o ponto não é se frustrarem com o que vai sair. Porque 3 de paus com ás de ouros. Isso que tá chegando ao fim aqui no trabalho, tá muito conectado com um caminho de estagnação profissional e uma revisão profunda entre quem você é
e ao que você se associa, porque o Rei de Paus é aquele que entendeu, fala de liderança, fala de autoconfiança e fala de maturidade para separar quem eu sou do que eu quero ter. E aqui tem uma associação com quem eu sou ao que eu quero ter. Não está dissociado igual o Rei de Paus. É isso que eu falei sobre o dinheiro. Então, para alguns de vocês que têm posição de liderança, ou para vocês que são líderes natos, tem algum tipo de fechamento de ciclo profissional aqui para vocês, que está confrontando a forma, tá falando de novo sobre comparação, sobre ego, sobre ganhar ou perder. Não é sobre isso. Aqui você entra como Rei de Paus, líder autoconfiante, dissociado do que você, entre o que você é e o que você tem. E esse é quem você é de verdade, mas não é isso que está acontecendo. Você precisa voltar a isso, né? Voltar a essa confiança, essa autoconfiança e dissociar. Não importa a posição que você esteja agora no trabalho, se você está no trabalho, se você não está. Você tem aqui, o Rei de Paus é aquela pessoa que tem uma bagagem profissional. É aquele que sempre é uma referência onde quer que passa. É aquele que tem posição de destaque, iniciativa, que tem magnetismo. Se você trabalha no comercial, você arrebenta nas vendas, mas e que as pessoas notam profissionalmente, mas não é isso que você está vivendo. Então tem algo finalizando no profissional. Não é para todo mundo que tem finalização de trabalho, muito obviamente, mas o que vocês estiverem associando entre quem vocês são e o que vocês têm no trabalho precisa sair agora para que de fato aconteça uma expansão. Depois de passado isso, vem crescimento. Vocês vão precisar confiar no processo. Sei que é chato escutar isso às vezes, quando a gente está no olho do furacão, né? Só que é isso que vai ajudar vocês a passarem por esse período com menos insegurança e com mais clareza, tá? Isso tá vindo para eu reajustar a minha identidade, para eu não associar quem eu sou ao que eu tenho. E existem exageros aqui na minha relação com a matéria que eu preciso olhar, seja de escassez, seja de luxúria, de excessos, de eu só me sinto feliz se eu tenho. E eu preciso me libertar disso e entender que é muito bom ter uma vida confortável, sim, ou é muito ruim ter uma vida desconfortável, sim, só que isso não fala sobre quem eu sou. Quem eu sou não se mistura com as coisas que me acontecem. As coisas que te acontecem, acontecem muito para que haja o aprendizado sobre essa questão. É muito sobre isso. Agora a gente vai de previsão. 3 fatos importantes que vão acontecer no seu mês de agosto. O que eu quero que vocês entendam? O que eu vou falar aqui no momento da leitura vai acontecer, então pode ser que não faça sentido no momento em que eu estiver falando. Só que previsão não é sentença. Quando eu faço leitura de previsão, eu sempre gosto de falar que previsão é colheita. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, pensando, sentindo, essa coerência vai te levar para esse resultado aqui. Não gostou da colheita? Você tem de antemão, você está um passo à frente para falar, tá, eu preciso, se é isso que vai vir, eu vou buscar aqui entender, através dessa colheita, como eu mudo isso. E a gente já deixou aqui bastante pista e sinal de como fazer isso, tá? Então, 3 fatos importantes que vão acontecer no mês de agosto do Taurino. Acho que aqui fica mais claro do que, como exatamente tudo isso vai acontecer, né? A justiça com 8 de espadas, certo? Equilíbrio da questão das crenças, da mentalidade, ou ansiedade, ou questões de saúde mental. Segundo, o louco.
8 de ouros e rei de copas. Olha que interessante aqui. Eu posso ter me conectado com taurinos que já passaram por tudo isso, e agosto, se vocês desapegarem do controle, quem disse que eu ia terminar essa leitura com uma má notícia? As coisas podem mudar. Uau! Entendi aqui. Tem, deixa eu pegar as duas últimas para eu não ficar cantando vitória antes da hora. Mas eu fiquei, ó, com o coração, assim, o campo tava tenso. Então, eu tava aqui pensando, nossa, que barra passar por tudo isso e tal. Mas agora me veio uma clareza tão importante que quem ficou até o final do vídeo vai passar um mês de agosto diferente. Olha isso. A torre com o julgamento com a torre. A gente continua falando de torre aqui, tá? Entendido. Então é isso. Para muitos de vocês, essa torre acontece em agosto, conforme o arcano que vai reger o mês mesmo. Por quê? Tudo que vai acontecer tá falando sobre equilíbrio na questão das crenças, da saúde mental, a mentalidade. O 8 de espadas são ideias que eu coloco na minha cabeça que não fazem sentidos. Podem ser fanfics, podem ser crenças muito enraizadas. Então, o que acontece no mês de agosto para vocês é para que vocês equilibrem as crenças, para que vocês se libertem dessas crenças para o tal do equilíbrio. O louco com 8 de ouros e rei de copas. Mudar a relação de vocês com a materialidade. Então, tudo tá chamando a isso. E vem julgamento com torre, né? A torre fala de um raio acontecendo. É assim, aqui o julgamento com a torre fala que tem propósito. Todo esse processo que vocês vão passar no mês de agosto. O julgamento tem um tom assim de continuem conectados com a espiritualidade de vocês, continue conectado com a sua espiritualidade, porque é isso que vai te dar força, e continue tendo muita clareza de que você não é o que te acontece. Entender isso vai trazer tanta força, e saber por que as coisas estão acontecendo. Uma coisa é a gente viver uma torre sem saber por quê. Outra coisa é a gente viver uma torre entendendo por que ela vai acontecer. E quem chegou até o final da leitura entendeu. Quem chegou aqui nessa leitura chega para passar por um mês de agosto, em que uma tempestade vai cair. Só que quem não chegou aqui talvez tenha saído de casa sem guarda-chuva, sem a capa de chuva. Os taurinos que ficaram nessa leitura vão passar o mês de agosto na tempestade com capa de chuva, com sombrinha, totalmente preparados. E é diferente. Não tem como. Vocês não vão ficar encharcados. Não tô falando que vai ser fácil, mas vocês conseguem ir com um mapa de tá, eu vou passar por isso, eu vou me render ao processo. Entre inspiração e inspiração, tem a rendição. Se eu me rendo nesse processo, se eu confio no que está indo embora, e eu entendo, e eu começo a agir, né? Eu começo a entender que eu preciso mudar a minha relação com a materialidade, e eu faço isso acontecer, pode ser que essa tempestade venha um pouco mais leve do que está previsto. Consegue me entender? É isso que eu tenho para você de touro. Se fez sentido, já curte. Quando você curte, me ajuda para que o YouTube recomende para mais pessoas. Eu deixo na descrição quais são os oráculos que eu uso, quando que é o cronograma de leituras aqui. Eu tô fazendo um ajuste numa leitura que eu colocava terça, que vai ser quarta. Deixa eu contar aqui. A intuitiva semanal. E eu quero agradecer, quero agradecer a sua presença, de ter estado aqui. E eu espero, de verdade, te encontrar no mês de setembro com um sol iluminando seus caminhos. E espero te rever, te encontrar na próxima leitura que ele cheira.